Casa Branca, 28 de fevereiro. O assunto é a guerra da Ucrânia contra os invasores russos. E o presidente dos Estados Unidos interrompe o líder ucraniano. Durante a guerra todo mundo tem problemas, vocês também. Mas vocês podem não estar sentindo isso agora, mas vocês vão sentir isso no futuro. Não, você não pode dizer isso. Não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema, não diga o que é que nós vamos sentir. Diante do presidente de uma nação agredida, Donald Trump diz que Volodymyr Zelensky não se encontra em posição de ditar nada. E que o ucraniano está assumindo o risco de uma terceira guerra mundial. Numa rede social, depois do bate-boca, Zelensky agradece o apoio da América. Um episódio de broncoaspiração prejudica a recuperação do Papa no hospital. O governo libera dinheiro retido do FGTS para quem já realizou o saque aniversário. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai assumir a articulação política do governo Lula. Celulares Android habilitam operações de Pix por aproximação. O Jornal Nacional está começando. O presidente dos Estados Unidos promoveu hoje uma das cenas mais perturbadoras da história da diplomacia. Ele recebeu na Casa Branca o líder de um país que foi invadido militarmente e que há 3 anos tenta recuperar a integridade do seu território. Diante da imprensa, Donald Trump mostrou ao mundo um alinhamento com o país invasor, a Rússia de Vladimir Putin. Com o dedo em riste e elevando o tom de voz, Trump disse a Volodymyr Zelensky que o ucraniano não se encontra em condições de ditar nada e está assumindo o risco de uma terceira guerra mundial. Começou com um sinal positivo, mas em vez de avanços, o que aconteceu foi um retrocesso, ainda imensurável para as negociações de paz. Volodymyr Zelensky foi a Washington assinar um acordo com Donald Trump. Na visão do presidente americano, a Ucrânia deve aos Estados Unidos bilhões de dólares. Ajuda militar que foi enviada ao longo dos 3 anos de guerra. Isso foi no governo de Joe Biden. Não era um empréstimo. O acordo, que deveria ter sido assinado hoje, previa a participação americana num fundo voltado para a exploração de minerais raros da Ucrânia. Mas no Salão Oval ficou claro que ainda existiam diferenças entre os dois lados. Zelensky disse esperar que o acordo fosse um primeiro passo para garantias de segurança reais para a Ucrânia. E afirmou: este acordo não é suficiente. Mesmo assim, o encontro seguiu tranquilo. Até que um repórter perguntou se Trump tinha alguma mensagem aos poloneses, que são aliados dos ucranianos. Os poloneses acham que os Estados Unidos estão muito próximos de Putin. Trump respondeu que não está alinhado com nenhum dos lados, e sim com os Estados Unidos e com o bem do mundo, e afirmou apontando para Zelensky. Em seguida, o vice-presidente J.D. Vance tomou a palavra. For 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Zelensky então pediu a palavra e lembrou que Putin tomou o território ucraniano da Crimeia em 2014. Depois, desrespeitou um acordo de cessar-fogo quando invadiu a Ucrânia em 2022 e começou a guerra. Ele perguntou: What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Zelensky disse que até os Estados Unidos sentiriam os efeitos da guerra. E aí, Trump entrou na discussão e levantou a voz com Zelensky. Don't tell us what we're going to feel.
We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good Brown, position. You don't have the cards right now. With us, you start having I'm not playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of war. millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. A discussão seguiu, com Vance sugerindo que Zelensky viajou para a Pensilvânia para fazer campanha para Kamala Harris na eleição do ano passado e exigiu que o ucraniano agradecesse pela ajuda americana. Trump, então, zombou de Zelensky. You're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Tudo isso pode ser traduzido no lamento da embaixadora ucraniana em Washington. Depois, Zelensky foi embora sem assinar acordo nenhum. Câmeras que transmitiriam em tempo real a assinatura do acordo foram recolhidas da sala onde os dois falariam com jornalistas. Depois da discussão, Trump comentou o encontro. Aprendemos muitas coisas que nunca poderiam ter sido compreendidas sem conversas sob fogo e pressão. É impressionante o que vem à tona pela emoção. Eu concluí que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se os Estados Unidos estiverem envolvidos, porque acredita que o nosso envolvimento dá a ele uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, eu quero paz. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América no seu prestigioso Salão Oval. Ele pode voltar quando estiver pronto para a paz. Em outro tom, Zelensky também foi às redes sociais. Obrigado, Estados Unidos. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por esta visita. Obrigado, presidente dos Estados Unidos, Congresso e o povo americano. A Ucrânia precisa de uma paz justa e duradoura e estamos trabalhando exatamente para isso. Desde o início da guerra, há 3 anos, os Estados Unidos têm sido os maiores aliados da Ucrânia, fundamentais para que as forças de defesa de Kiev segurassem o avanço das tropas russas. A Casa Branca de Trump adotou uma política diferente. Abriu um canal de diálogo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para discutir possíveis caminhos para o fim da guerra. Neste diálogo, a Ucrânia não foi incluída. No fim da tarde, Donald Trump falou com jornalistas no jardim da Casa Branca. Disse que os americanos querem paz, que Volodymyr Zelensky só quer brigar e que Rússia e Ucrânia poderiam assinar imediatamente um cessar-fogo, mas que Zelensky não quer. Zelensky respondeu numa entrevista à Fox News. O presidente ucraniano disse que quer a paz, que foi por isso que viajou aos Estados Unidos e que não pode pedir aos soldados ucranianos que parem se não tiver garantias de que Putin não continuará no território ucraniano. Depois do bate-boca, líderes europeus manifestaram apoio a Volodymyr Zelensky e à Ucrânia. O presidente francês lembrou dos fatos. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Existe um agressor, que é a Rússia, e um povo atacado, que é o ucraniano, disse Emmanuel Macron. Ele falou também que os aliados da Ucrânia estavam certos em ajudar o país e aplicar sanções contra a Rússia, e que isso vai continuar. Afirmou ainda: temos que agradecer a todos que ajudaram os ucranianos e temos que respeitar os que lutaram desde o começo, porque eles lutaram pela independência deles e pela segurança da Europa. Macron ligou para Zelensky depois do bate-boca de Donald Trump com o presidente ucraniano. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, escreveu: Zelensky, queridos amigos ucranianos, vocês não estão sozinhos. Ucrânia, a Espanha está com você.
disse o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que ninguém quer a paz, mais do que os ucranianos, e que a Ucrânia pode confiar na Alemanha e na Europa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse a Zelensky: a sua dignidade honra a bravura do povo ucraniano. Seja forte, seja corajoso, destemido. Você nunca está sozinho. Portugal, Noruega, Suécia, Lituânia, Irlanda e República Tcheca também demonstraram apoio. Já a Rússia, naturalmente, adotou outro tom. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país diz que foi um milagre Trump e o vice-presidente americano J.D. Vance não terem batido em Zelensky. Pesquisador da Universidade Americana de Harvard, o cientista político Oliver Stunkel considerou que o episódio de hoje na Casa Branca foi sem precedentes. Ao longo das últimas décadas, nunca houve um confronto dessa forma, de forma pública. Isso, a princípio, deve ocorrer só nos bastidores. E levou, de fato, ao que parece ao colapso das negociações. O apoio que os Estados Unidos vinham dando até hoje à Ucrânia está em linha com o Pacto de Budapeste, assinado em 1994. Pelo pacto, a Ucrânia abriu mão de seu arsenal nuclear herdado da União Soviética em troca do compromisso de que sua soberania estaria garantida. Os signatários foram Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. A Rússia ficou com as armas nucleares e, em troca, eles prometeram respeitar a independência e a integridade territorial da Ucrânia. A invasão russa ao território ucraniano já é a segunda violação desse acordo. A primeira foi em 2014, quando Moscou anexou ilegalmente a Crimeia, uma região pertencente à Ucrânia. Para ucranianos e europeus, essas violações por parte da Rússia precisam ser desencorajadas. Qualquer acordo de paz precisa garantir que a Ucrânia não será atacada de novo. E precisa ser feito de forma a dissuadir Putin de tentar com outros vizinhos europeus o que está tentando com a Ucrânia: invasão e anexação de territórios. Os europeus já disseram que estão dispostos a enviar tropas de paz ao território ucraniano. Mas depois do bate-boca de hoje, as conversas vão ficar muito mais difíceis. Esse encontro mostra aos europeus de que, no que diz respeito à Ucrânia, eles estarão sozinhos. Eles não poderão contar com o apoio dos Estados Unidos. A Europa está lidando ainda com esse choque de realidade, está começando a perceber que não terá apoio dos Estados Unidos e agora será da responsabilidade da União Europeia, das potências europeias, para apresentar uma proposta em relação ao futuro da Ucrânia. A reunião tensa demais entre Trump e Zelensky gerou pressão e expectativa em torno de um encontro que acontece domingo agora aqui em Londres. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer vai receber, para discutir o fim da guerra, líderes de mais de 10 países europeus, entre eles Volodymyr Zelensky. Esse encontro estava marcado já, mas ganha ainda mais peso diante desse abalo todo na relação entre Estados Unidos e Ucrânia. O Papa Francisco teve uma nova crise respiratória hoje. O boletim médico do Vaticano informou que de manhã o Papa Francisco alternou fisioterapia respiratória e oração na capela e que recebeu a comunhão. Mas no início da tarde viveu uma crise isolada de broncoespasmo que provocou um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório. Foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com boa resposta nas trocas gasosas. Depois da ventilação mecânica, voltou aos níveis de trocas gasosas de antes da crise. Fontes vaticanas afirmam que o Papa não está entubado, que usa apenas uma máscara que o ajuda a respirar e que foi a primeira vez que usou a ventilação mecânica. Ele permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas. O prognóstico ainda permanece reservado.
Os médicos vão precisar de 24 a 48 horas para avaliar se a crise de hoje determinou uma piora nas condições do Papa Francisco. A crise seria considerada grave se o quadro não tivesse sido revertido, mas foi. Um episódio que pode acontecer com uma pessoa que se submete ao tratamento que o Papa vem recebendo e que agora deve fazer Francisco desistir de rezar o Ângelus no domingo e de voltar para casa Santa Marta nos próximos dias. A seguir, a petista Gleisi Hoffmann vai assumir a articulação política do governo Lula. Celulares Android habilitam o Pix por aproximação. O presidente Lula indicou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para o Ministério da Articulação Política. Uma reunião precedeu o anúncio. O ministro que sai para o Ministério da Saúde, Alexandre Padilha, e a ministra que chega, Gleisi Hoffmann, estiveram juntos na conversa de 1h30 com o presidente Lula. Pouco depois, o Palácio do Planalto confirmou a decisão. E o presidente postou uma foto, desejou sorte à nova ministra que assume dia 10 de março. Gleisi afirmou que recebia o convite com responsabilidade e que seguirá dialogando democraticamente com os partidos governantes e lideranças políticas. Durante a reunião, Lula ligou para os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, para informar a decisão. Os dois disseram que o cargo é do presidente e que estavam abertos ao diálogo. Nas redes sociais, Mota e Alcolumbre desejaram sorte e reiteraram a disposição em trabalhar juntos com a nova ministra. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a escolha e lembrou a dificuldade de diálogo com Gleisi. Gleisi já foi senadora pelo Paraná. Em 2011, assumiu a chefia da Casa Civil no governo Dilma. Ela está no segundo mandato de deputada federal e é a atual presidente do PT. Gleisi e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tiveram divergências sobre a condução da política econômica do governo. Desde o ano passado, o presidente Lula estava decidido a trazer Gleisi aqui para o Palácio do Planalto. O Centrão cobiçava a articulação política, mas há 2 semanas o presidente optou pela petista. Disse a interlocutores que devia muito a ela por ter articulado a última campanha presidencial e quer que Gleisi repita isso no ano que vem. A cotação do dólar comercial subiu hoje 1,5% para R$ 5,91. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira caiu 1,6%. O governo publicou a medida provisória que libera o dinheiro retido do FGTS para quem perdeu o emprego e tinha optado pelo saque aniversário. A medida vale para os trabalhadores demitidos de 1º de janeiro de 2020 ao dia de hoje. A MP abre uma exceção na lei que proíbe o trabalhador de tirar o dinheiro que tem no FGTS quando ele já fez o saque aniversário. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador recebia apenas a multa rescisória de 40%. A MP autoriza o saque do fundo em 2 etapas, nos dias 6, 7 e 10 de março, no valor de até R$ 3.000, e nos dias 17, 18 e 20 de junho, o restante do saldo que ficou na conta do FGTS. A medida beneficia mais de 12 milhões de trabalhadores. 10 milhões terão dinheiro creditado na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. Segundo o Ministério do Trabalho, a medida vai injetar 12 bilhões de reais na economia. 6 bilhões neste mês e 6 bilhões em junho. O valor poderia ser maior, mas 80% dos trabalhadores já haviam dado parte do FGTS como garantia aos bancos para antecipar a retirada do saque aniversário. Esses valores vão ficar retidos no fundo para pagamento das dívidas. Para quem tem celular Android, começou a funcionar hoje o Pix por aproximação. É cada vez mais comum ver essa cena. Aproximar o celular e pagar já acontecia com cartões de débito e crédito. 90% dos pagamentos é aproximação. A gente quase não recebe dinheiro aqui.
Mas a partir de hoje, uma modalidade de pagamento que caiu no gosto dos brasileiros também vai poder funcionar assim. Agora, para pagar com o Pix, é só encostar o celular na máquina, sem nem precisar acessar o aplicativo do banco. É o Pix por aproximação. O Banco Central estipulou um limite de R$ 500 para cada transação, que pode ser alterado pelo cliente. Está disponível para quem tem celular com Android e usa a carteira digital. O sistema está sendo atualizado para incluir todos os bancos. Ainda não há previsão para os outros sistemas operacionais. Para aderir à nova funcionalidade, o usuário vai precisar cadastrar o banco e a conta na carteira digital do celular. Na hora de fazer o pagamento, é só dizer que vai usar o Pix por aproximação. Durante os testes, não foram detectados nenhum risco. Tá? O processo ele é muito seguro, vai vir um valor na tela do celular e o lojista que vai receber aquele valor, ele vai ali e vai confirmar. E como é que ele vai confirmar? Usando aquilo que ele configurou que quer fazer no celular, quer seja autorizar por digital, por reconhecimento de face ou digitar uma senha. Com certeza vai ser mais fácil, com a aproximação acho que vai ser bem mais rápido. Fortaleza teve 178 milímetros de chuva em 24 horas. A Defesa Civil recebeu mais de 100 chamados. Ontem à noite, uma menina de 5 anos caiu num bueiro. Ela foi arrastada por 30 metros e resgatada num córrego. E só teve um arranhão na cabeça. Eita, que bom, que susto. Hora da previsão do tempo, Eliana, boa noite, conta pra gente. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. O sábado de carnaval começa abafado. As menores mínimas por região devem ser de 18 graus em Curitiba e Brasília, 19 em Belo Horizonte e 22 em Palmas e Maceió. À tarde faz calor de 37 graus no Rio de Janeiro, 36 em Porto Alegre e 35 em Boa Vista. No Centro-Oeste e Nordeste, Campo Grande e Teresina são as capitais com possibilidade de esquentar mais, 33 e 31 graus. O sol predomina no extremo norte do Brasil e do sul da Bahia ao estado do Rio de Janeiro. Nas áreas em verde tem possibilidade de chover, com pancadas localmente fortes em Cuiabá, São Paulo, Porto Velho e Recife, onde os termômetros variam de 31 a 33 graus. Mas o risco de temporal é maior em outras regiões. Na fronteira com o Uruguai, na Serra Gaúcha, no extremo oeste do país, do sul do Pará ao litoral do Rio Grande do Norte e na faixa litorânea de Sergipe ao Espírito Santo. Vitória, Aracaju, Natal, Fortaleza, Teresina, Belém e Salvador têm previsão de grandes volumes de chuva. Em São Luís, pode até chover mais, 50 milímetros. E fevereiro terminou como o mais chuvoso em 40 anos. Em São Paulo, expectativa de tempo firme e abafado nos 2 dias de desfile das escolas de samba. Bonner e Renata. Obrigado, Eliana. A seguir, o desfile das escolas de samba de São Paulo. E os adversários de Ainda Estou Aqui pelo Oscar de Filme Internacional. Neste domingo, o filme Ainda Estou Aqui pode fazer história na cerimônia do Oscar. A primeira produção original do Globoplay está concorrendo a 3 estatuetas. Uma delas enfrentando filmes de outros países. É a 5ª produção brasileira a concorrer na categoria de melhor filme internacional. Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o longa acompanha o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, levado de casa por agentes da ditadura em 1971. Senti alívio. E a luta da viúva Eunice Paiva para criar os 5 filhos e conseguir o reconhecimento do Estado de que Rubens foi assassinado na prisão. Quer esclarecer e julgar todos os crimes cometidos durante a ditadura. O longa também concorre nas categorias Melhor Atriz e Melhor Filme. O diretor Walter Salles vê a indicação como um reconhecimento que pode abrir portas para outros filmes brasileiros. Tem filmes que ganharam mais de 10 indicações, que são os francos favoritos. Mas eu acho que a gente entra com a alegria de representar uma cultura
da qual a gente se orgulha muito de fazer parte. E um cinema brasileiro que inspirou a todos nós que fizemos o filme. A gente vem numa sequência de filmes que a gente admira muito do cinema brasileiro e eu tenho certeza que outros filmes seguirão. O crítico de cinema Scott Mantz diz que as 3 indicações deram mais peso a Ainda Estou Aqui na concorrência por alguma estatueta. Esse filme é tão incrível e potente, um verdadeiro épico. E a Fernanda Torres está espetacular. O filme A Semente do Fruto Sagrado também fala sobre uma família devastada por um governo totalitário. Em meio aos protestos que tomaram as ruas do Irã em 2022, um agente da repressão está dentro de casa. O pai de família atua contra os manifestantes. As filhas adolescentes apoiam o movimento. O diretor iraniano Mohammad Rasulov, que já foi preso 2 vezes por se opor ao regime, filmou todas as cenas escondido. O cenário de A Garota da Agulha é a Dinamarca sombria e empobrecida do fim da Primeira Guerra Mundial. A produção, em preto e branco, conta a história de 2 mulheres envolvidas num esquema cruel que causou a morte de dezenas de bebês no país. A animação Flow concorre pela Letônia e acompanha a jornada de um gatinho e seus amigos que navegam por um planeta coberto por uma inundação apocalíptica. Flow conquistou a crítica e os votantes do Oscar com uma narrativa delicada, silenciosa e cheia de emoção. O filme foi inteiramente criado usando um programa de animação gratuito na internet. O longa também concorre na categoria animação, onde pode desbancar produções de grandes estúdios, como Robô Selvagem, da DreamWorks, e Divertidamente 2, da Disney. O diretor Gintz Zilbalodes conta que se inspirou na gatinha da infância dele, Josefine, para criar o protagonista. Os personagens agem como animais, sem reações humanas. Às vezes são rabugentos, malvados, mas isso dá a eles uma inocência, uma vontade de protegê-los. Por isso a narrativa é tão universal. O longa francês Emília Pérez começou a temporada como favorito na corrida pelo prêmio de melhor filme internacional, mas enfrentou contratempos ao longo da campanha e chega à reta final com a popularidade em xeque. O filme se passa no México e foi muito criticado pelos mexicanos, que consideraram a produção uma caricatura de seus hábitos e costumes. O musical conta a história de um traficante mexicano que faz transição de gênero. Manitas se torna Emília Pérez. O brasileiro Valdemar Dalenogari é um dos votantes da Critics' Choice Awards, premiação da maior associação de críticos de cinema dos Estados Unidos, e diz que a popularidade recente de Ainda Estou Aqui dá um impulso na disputa pelo Oscar. Mas a concorrência é muito grande, porque Emília Pérez tem 13 indicações. O que eu coloco como um diferencial seria dessa visibilidade tardia de Ainda Estou Aqui, uma visibilidade que ela dá força para o filme, e a Fernanda indicada para melhor atriz, eu acho que nos credencia a pensar que nesse domingo a gente pode brigar e, de fato, sair vencedor com um prêmio de filme internacional, pelo menos. Neste domingo, a Globo vai transmitir a cerimônia do Oscar para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro, que vai acompanhar o desfile das escolas de samba. A transmissão Globo do Oscar também vai estar disponível no G1 e no G-Show. 7 escolas de samba se apresentam daqui a pouco na primeira noite de desfile do Grupo Especial de São Paulo. Ainda é tempo de recomeçar, na tela pintar as emoções. A imaginação de uma criança desenha o enredo da Dragões da Real, que vai contando o sonho da vida pelos versos da Aquarela de Toquinho. O Havaí, Pequim ou Istambul, o lápis e a luva, o sol amarelo. A aquarela inteira pintada nas fantasias. Porque a vida é um sonho, mas a aquarela somos nós que pintamos. É um enredo onde a gente não pode
esquecer esta criança que existe dentro de cada um de nós. Numa folha qualquer, vou desenhar o meu castelo. O reino chegando de magia, onde a poesia veste o sol amarelo. Oxalá, todos os orixás, a palavra de Ogum renascerá. Deuses indianos, Buda, o Pelourinho, essa é a mistura que deu origem a um dos maiores símbolos do carnaval baiano. E a Colorado do Brás traz para São Paulo a história do Afoxé Filhos de Gandhi. Nós nos aprofundamos realmente nos Filhos de Gandhi mesmo. Lógico, temos uma passada pela Índia. Vamos contar uma parte da Bahia, mas focado sempre nos Filhos de Gandhi, que é uma história marcada por altos e baixos. E é nessa pegada que nós vamos levar para a avenida. É toque de Jexá, é reza pro bom fim. O nego quer assim, pra ver o povo arrastar. O Colorado, em Filhos de Gandhi, tambor de axé de Oxalá. Felicidade está no som de Salvador. O povo giga nas adeiras do Pelô. E o Pelourinho também está no desfile da Mancha Verde. Aliás, não só ele. Meu verde e branco é paixão pra vida inteira. Mancha guerreira. Quem conhece Salvador ou o povo baiano que assiste o carnaval vai identificar a cidade, vai ver a cidade ali em alguma situação, né? Em todas as alegorias você vai falar, nossa, isso aqui é tal lugar da cidade. O enredo homenageia a capacidade baiana de cultuar seus deuses e festejar a sua alegria ao mesmo tempo. Festas da fé e fé nas festas. Yansan é sinônimo de luta, né? A deusa dos ventos e tempestades, a força do enredo que a Barroca da Zona Sul vai levar para a avenida. É guardiã dos óperos, a mãe do julgamento e do trovão. A gente contar de uma forma simples, mas de uma forma bonita, essa história que é uma história envolvente. Fazer com que as pessoas participem desse enredo, prestem atenção, que a gente vem com uma comissão de frente impactante na avenida. Ela beijou lá no céu, ela beijar, pra encontrar Yansan, olha, meu fundamento sempre foi o caos imperava, a dor inclemente, é olho por olho, é dente por dente. Acadêmicos do Tatuapé desfila a justiça na avenida. Da mitologia grega, a luta durante os séculos. Vai retratar muito o dia a dia do nosso brasileiro. Situações que a gente vive, situações que precisam ser atendidas, que precisam ter um cuidado melhor com relação à justiça. E o carnavalesco dá a dica: não pisquem na ala das baianas. As baianas vão retratar um ato cênico muito bacana, fazendo uma homenagem à lei dos 10 mandamentos. Quando esse cassino entrar na avenida, você vai estar sendo convidado para o Jogo da Rosas de Ouro. No tabuleiro descartar a pura ganância, tira o pé do chão. Quando a gente joga, a gente quer ganhar, né? O medo de perder não pode superar a gana de vencer. O jogo vai virar rosas de ouro, a grande jogada. O destino. O que vamos falar nessa grande jogada? De todos os jogos possíveis, desde o início do mundo até os mundos atuais. O rock da samba faz parte do meu show. na camisa verde e branca. O vento sopra tantas letras autorais. O nosso enredo para o Carnaval de 2025 é Cazuza, o poeta vive. O Cazuza é um eterno apaixonado, né? Então nós definimos ele como um artista que cantou e encantou o Brasil, que tem uma mensagem muito atual ainda, né? Que deixa um legado muito atual. Então também foi um dos motivos para a gente poder colocá-lo aí como o tema do nosso enredo para o Carnaval de 2025.
E a escola vai encerrar a primeira noite do Sambódromo do Anhembi com uma carta de amor de Cazuza para a mãe, Dona Lucinha. Vestida a camisa, poupando a musa, se a sua saudade é maior que a minha. Te amo, Lucinha, assina Cazuza, dia sim, dia não. A transmissão do Carnaval é depois do BBB. Boa noite para você. Boa noite, bom Carnaval.